Oi gente, tudo bem? Eu sou a Martina e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a ditadura militar no Brasil. Ela durou de 1964 até 1985 e ela também pode ser chamada de civil, empresarial, militar. Civil por quê? Porque teve a participação do Congresso. Empresarial por quê? Porque os empresários apoiavam ela. E militar porque os militares estavam ali na frente do executivo, tomando a frente do executivo. O contexto disso tudo é que o Jango estava sem apoio e daí os militares aproveitaram para dar o golpe. Inicialmente, quem assumiu foi uma junta militar que servia para organizar ali o governo, para organizar para de fato conseguirem instaurar uma ditadura. E a justificativa disso era acabar com a ameaça comunista e melhorar a economia do Brasil. O que institui a ditadura? É o AI-1, é o Ato Institucional 1. Era uma medida autoritária, não passava pela Constituição e dava direitos e garantias e poderes para os militares. O poder agora era dos militares. Com isso, eles já começaram a cassação de mandatos políticos, né? O primeiro governante da ditadura militar era o Castelo Branco, que governou de 1964 até 1967 e era um dos Sorbonne, que era uma linha dos militares mais estudada, menos agressiva. Já acreditavam que a ditadura era uma coisa passageira. E é no governo do Castelo Branco que a gente tem o AI-2, o AI-3 e o AI-4. O AI-2 institui o bipartidarismo. Tem a Arena como o partido da situação e o MOB como o partido da oposição, que era uma oposição com sentido, não era exatamente uma oposição. A oposição só podia fazer o que a Arena permitisse que ela fizesse. Aqui tu tem realmente toda a oposição aglutinada num lugar só. E ele só tem representatividade no Congresso em mais lugar nenhum. É aqui no AI-2 que também surge o SNI, o Serviço Nacional de Inteligência, que espiona os opositores. Depois, no AI-3, a gente tem instituídas as eleições indiretas para prefeitos e governadores. E no AI-4, a gente tem a Constituição de 1967. Depois do Castelo Branco, a gente tem o governo do Costa e Silva, que teria sido o pior ali do momento, teria sido o pior governante, o mais repressivo do regime. Ele só não foi porque ele morreu antes. Ele governou por 2 anos, de 1967 até 1969, e ele era um linha dura, que entra em contraposição com o Sorbonne. Ele era linha dura por quê? Porque ele era mais repressivo e ele acreditava numa ditadura duradoura, uma ditadura vitalícia. E aqui que a gente tem o pior dos atos institucionais, o AI-5, que decretava o fim do habeas corpus, a permissão de prisão sem ordem judicial, ou seja, a justiça estava completamente subordinada aos militares. E aqui a gente tem muito forte repressão e censura aos opositores. Tanto é que em 1968 a gente tem o que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Depois do Costa e Silva a gente tem o Médici, que governou de 1969 a 1974. E também era uma linha dura. E foi o pior, ele foi o mais repressivo dos governantes da ditadura. E ele usou muito o AI-5 que o Costa e Silva instituiu. E aqui a gente tem uma questão do ufanismo muito forte. A gente tem propagandas como Brasil, ame-o ou deixe-o. A gente tem ali o uso muito forte da Copa de 70, em que o futebol acabou escondendo desigualdades e pobreza que existiam no Brasil. A gente tem também no governo Médici o milagre econômico, que era um plano econômico que consistia em empréstimo de capital internacional para obras de desenvolvimento, como a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. De fato, a economia do Brasil girou e o PIB cresceu. E a ideia aqui, que o Delfim Neto, que era o ministro da Economia, falou, era que primeiro o bolo cresce, o bolo da economia do Brasil, e depois a gente divide, só que esse bolo nunca foi dividido. Mas, de fato, a economia cresceu. Mas, no fim, aumentou a inflação. Então, para o povo, isso não foi bom. E no governo Médici, a gente tem muito forte o aumento da oposição, porque quanto mais tu reprime, mais o povo te odeia. Em 1973, a gente tem o primeiro choque do petróleo. Então, a gente tem o aumento do preço do barril de petróleo. O Brasil, que já estava em crise, piorou. E o resultado disso foi o aumento do custo de vida para os brasileiros.
Depois a gente tem o Geisel, que assume em 1975 e vai até 1979 no poder. Ele era um Sorbonne e ele tinha uma crença na redemocratização lenta e gradual, porque daí ela seria segura. Então ele decretou o fim dos atos institucionais. A gente teve eleições parlamentares em que a vitória foi do MDB, então tinha mais gente do MDB dentro do Congresso. A gente tem a Lei Falcão, que dizia que o candidato da oposição não poderia xingar o candidato da situação na sua propaganda eleitoral. A gente tem aqui os senadores biônicos, que é o Geisel escolhia alguns senadores para o Congresso não ficar desequilibrado. Aqui a gente tem também o surgimento do pró-álcool, que era uma alternativa ao petróleo, por causa do choque do petróleo, e concedia incentivo fiscal para plantar cana-de-açúcar. Depois a gente tem o Figueiredo, que é o último, assume em 1979 e dura 6 anos no poder. Ele criou a Lei Orgânica dos Partidos, ou seja, acabou com o bipartidarismo instituído lá no AI-2. Aqui também a gente tem a lei da anistia, que é a concessão de perdão a todos os condenados políticos da ditadura. Isso também incluía a prisão dos torturadores da própria ditadura. No entanto, alguns opositores não foram soltos porque essa lei não incluía os terroristas e alguns opositores, os da luta armada, eram considerados como terroristas e esses não foram soltos. Essa lei desagradou muito os militares da linha dura. Daí a gente tem o atentado Rio Centro, que foi a explosão de um carro promovida por quem era contra essa redemocratização. Aqui a gente tem o movimento das diretas já, com a proposta da emenda Dante de Oliveira. Propunha eleições diretas para o presidente, mas essa emenda não foi aprovada. Ou seja, Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo PMDB e aqui acaba a ditadura. Então, gente, foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Se tu gostou, se inscreve para mais.